5. Faltou uma informação que você ficou na dúvida. Eu posso repetir ou não? Ele falou alguma coisa? Se ele não diz que são distintas, olha lá que eu falei nas frutas distintas, não foi isso? Sim. Eu não podia repetir. Mas aqui não vê a palavra o quê? Distintas. Então eu posso colocar PP e P, porque eu sou péssimo para decorar senha. Eu boto sempre assim, 2, 2, 2. O cara diz, não pode não. Então, doutor, eu vou botar 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí ele diz, não, então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque é fácil. Tá certo? Repetindo. Eu não posso usar arranjo aqui. Quando tiver repetição, você não pode usar arranjo. Você tem que usar o que nós chamamos de princípio fundamental de quem? De contagem. Essa resposta dá quem? 5 vezes 5, 25. Então você pode formar 125 senhas. Beleza. Mas não sei se já aconteceu com você. Hein? Como é? Isso aqui não pode ser arranjo, nem pode ser combinação. É o seguinte, o princípio fundamental de contagem, todo problema de arranjo pode usar o princípio fundamental de contagem, mas nem todo princípio fundamental de contagem é um problema de arranjo. Aí onde está o problema? Sempre usa o princípio, em arranjo você pode usar o princípio fundamental de contagem. Estou usando o princípio fundamental de contagem, isso é arranjo? Não obrigatoriamente. Lembrem, arranjo, eu posso usar o princípio fundamental de contagem. Princípio fundamental de contagem é só escolhido, é só em arranjo? Não. Ok? Agora, aconteceu comigo. Eu fui, aí quando eu coloquei PP e P, aí o computadorzinho não aceitou. Aí ele disse, doutor, com 3 letras distintas. Ah, meu amigo, aí é outros 500, né, essa história? Com 3 letras distintas. Então, aí eu posso, sem problema nenhum, eu posso fazer isso aqui. 5, 4 e quem? E 3. Posso fazer isso? Agora está correto. 5 vezes 4, 20, 60. Ou eu posso fazer arranjo de quem? De 5, 3 a 3. Ou posso usar o princípio multiplicativo, ou posso aplicar quem? A fórmula de arranjo de 5, 3 a 3. Como é que a gente escreve isso aqui? Quantos fatores são? 3. Então como é que estamos, mano, passivo? Então é 5, 4, 3 fatores. Pronto. Resposta, 60. Não, mas eu quero fazer a fórmula. Aqui é o gosto do freguês. É o primeiro sobre quem? A diferença. Vai dar 5 fatorial, embaixo 2 fatorial. Aí desenvolve, beleza. Mas tem uma confusão, Pacífico, porque o gerente notou que não era para fazer desse tipo. Aí ele disse, eu quero a senha com 5 letras distintas. Aí, doutor, aí é outra história. Com 5 letras distintas, o que é que nós temos agora? Posso fazer assim, não posso? O que é que nós temos? 5, 4, não é isso? Quem mais? 3, 2
e 1. E aí, ou simplesmente quem? Arranjo de 5 a 5. Ou simplesmente o quê? Permutação de 5. Tudo é a mesma coisa. Que é 5 fatorial. Quanto é que dá essas continhas? Tudo dá quanto? 120 senhas diferentes. Lembre, por que eu posso usar o princípio multiplicativo? Porque a ordem é importante. Lembre, só posso usar o princípio multiplicativo, o fundamental de contagem, a ordem é importante. Por que eu estou usando o arranjo? Porque a ordem é importante. Por que a combinação? Ou permutação? Porque você usou tudo. É só isso. Lembre, não posso usar permutação aqui. Por quê? Porque são 5 elementos, eu estou usando quem? 3. A permutação só acontece quando o que eu tenho, eu uso. A permutação. A ordem é importante. Cadê você? Exemplo 4. Pronto. Exemplo 4. Vamos falar em número de anagramas. No exemplo 4, nós vamos falar em número de anagramas. Lembre, é bem diferente quando você fala em senhas. Número de anagramas, você não pode, repetindo, você só pode usar o que você tem. Tá certo? Você não pode repetir assim. Deixa eu logo colocar aqui. Item A. Número de anagrama da palavra Roma. Pronto. Eu tenho a palavra Roma. Quantos anagramas eu posso formar? Lembrem. Quando ele não diz a quantidade. Lembre, ele não diz a quantidade. Como assim? Vou usar 3, vou usar 2 letras. Não, o número de anagrama eu uso o que eu tenho. Tá certo? Ah, eu quero saber o número de anagrama que começa com a letra R. Aí eu fixo o R. Número de anagrama que termina em vogal. Aí eu fixo quem? As vogais. Mas isso aqui é simplesmente permutação de quem? De 4. É como se eu pegasse essas 4 letras, cortasse, colocasse numa cartolina e colocasse numa caixa. E balançasse ela e fosse brincar com uma criança. Eu digo, vamos tirar as letras e vamos formar a palavra. Ela vai tirando as letras e formando na sequência. O que aparece no quadro são chamados de anagramas. Pode ter sentido e pode não ter sentido. Ok? Isso, a palavra anagramas são palavras formadas a partir de uma outra palavra. Pode ter sentido. Algumas aqui têm sentido, outras não têm. Beleza? Então, aqui fica 4 fatorial, né? A permutação de n é n fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então eu consigo formar 24 anagramas com a palavra Roma. E se a palavra fosse arara? Quantos anagramas eu posso formar com a palavra arara? Aí eu tenho a particularidade. Qual é? Letras repetidas. Letras repetidas. Algumas letras, se eu mudar de posição, não altera nada. Mas no todo altera, é o todo, eu falo o todo. Então nós vamos ter permutação de quem? De 5. Né? Permutação de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porém... Hein? 5. Quantas letras nós temos aqui? 5. Então eu vou permutá-las de mudar de posição. Porém, existe algumas mudanças que não altera. Aí a gente chama com repetição. Aí a gente conta quem está repetido. Tem alguma letra repetida? Tem. A letra A, ela aparece quantas vezes?
Aí a gente bota o 3 aqui em cima. Tem outra letra repetida? Quem? O R. Então, na realidade, o que é que eu estou dizendo aqui nessa formulazinha? Eu tenho 5 elementos, mas existe alguém que aparece 3 vezes e alguém que aparece quem? 2 vezes. Como é que é a formulazinha? Dê uma olhada. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Todo mundo o quê? Fatorial. Quem está embaixo é 5, vai para cima. Quem está em cima é 3 em 2, vai para baixo. Todo mundo o quê? Fatorial. Para quê? Porque justamente vai ter a menor quantidade. Leva o 5 até o 3. Então 5, 4 e 3 fatorial. No denominador vai aparecer quem? 3 fatorial, 2 vezes 1. Simplificando e simplificando, não é isso? Então, na realidade, eu só consigo formar quantos anagramas? 10 anagramas. Observem que Roma tinha só 4 letras. Eu consegui fazer 24 anagramas. Porém, a palavra arara tinha 5 letras, só fiz 10 anagramas. Por quê? Pela condição de elementos repetidos. Lembre disso. Elementos repetidos se conta um por um, tá certo? Normal, faz como se estivesse mudando de posição. Depois coloca os elementos, a quantidade de elementos repetidos aqui. Eu posso limpar isso aqui, não posso? Vamos imaginar cinco amigas. É bem simples, nada demais. Eu tenho 5 amigas e vão para o cinema e quero ficar juntas. Numa fila, no cinema. Como é que eu posso ajeitar essas 5 amigas? De quantas maneiras diferentes eu posso arrumar essas 5 amigas em uma fila diferente? Numa fila. Juntas, numa fila. Eu posso imaginar de 2 maneiras. Eu posso imaginar de 2 maneiras. A primeira amiga, que vai na frente, ela tem quantas opções? Hein? Tem 5 opções. A segunda, 4. A terceira, 3. A outra. E a última? Só tem uma opção. Isso aqui dá quanto? 5 vezes 4, 20. 120. Mas aí eu posso, tá aqui as 5 amigas, eu posso permutá-las, ela, né? Eu poderia também ter feito com em permutação de quem? De 5. Tá todo mundo sentado, aí eu disse, oh, fulano, vem pra cá para poder eu sentar perto de fulano, que eu tenho que conversar um negócio com ela. Uma novidade, né? Então ela pode mudar de posição, então ela pode o quê? Se permutarem, tá certo? Então eu tenho permutação de 5, que dá a mesma história. 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120 maneiras diferentes. Vamos imaginar que seja numa sexta-feira, lá no Rio Mar. Ela sai do Rio Mar, aí vão para um restaurante, para não falar no barzinho tomar um chopinho. Elas vão para um restaurante. Pronto, elas estão deslocando, as 5 amigos, para um restaurante. De quantas maneiras diferentes elas podem se sentarem em redor de uma mesa? Em uma mesa. Pronto, em uma mesa. Não interessa bem a mesa se é quadrada, redonda, qualquer coisa. Ao redor de uma mesa. A gente bota sempre ela redondinha, porque fica mais fácil a gente distribuir. Que nós sabemos, né?
Então tem as 5 amigas. Pronto. Pronto, aqui as 5 amigas em redor de uma mesa. Essa mesa pode ser quadrada, redonda, octogonal, não interessa. Hexagonal, não interessa. Tá aí a mesa. Então aqui nós temos o que nós chamamos de permutação o quê? Circular. Dê uma olhadazinha, o que eu devo fazer numa permutação circular. Pensa um pouco, só pensa um pouco. Vamos imaginar que você esteja sentado aqui. Aí você diz, fulano, passa para outra cadeira, faz isso. Aí você vai mudando de posição. Na realidade, ilusão sua, você não mudou de posição. Se você sair daqui para cá, seu amigo não muda de posição. Só vai mudar de posição se você sair daqui para cá, a sua amiga vem para cá, não é isso? Só vai mudar de posição. Enquanto você estiver circulando na mesa, você não está mudando de posição. Você está mudando de posição, tudo. Aí como é que faremos isso para alterar? Tem uma dicasinha bem simples. Nós temos aqui uma permutação circular com quantos? Com 5 amigas. Aí para facilitar a vida boa, isso é para facilitar. Você imagina que essa amiga é aquela que sentou e não quer mais sair. Aquela chata. Não, essa amiga sentou e não sai mais. Então, na realidade, quem é que vai permutar? Só os 4. Aqui onde entra a dica. Toda vida, quando falar em permutação circular, você prende uma e passa a ser permutação normal. Permutação circular de quem? De 5. Prende uma. Aí só as outras que vão permutar. Então passa a ser permutação normal de quem? De 4. Quem é permutação de 4? 4 fatorial. Hein? Só prende uma. É como se, na hora que você prender ela, qualquer mudança você nota. Lembre, se você abrir na internet, tem várias maneiras que ele explica para você tentar entender. Dá uma confusão desgraçada. A melhor maneira, quando você falar em permutação circular, você prende uma, ela não sai do lugar. Então você vai apenas permutar normal as outras. Esquece até que é permutação o quê? Circular. Aí vamos ter o que aqui? 4 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resposta: 24 maneiras diferentes. Ok? Nós temos um intervalozinho agora e depois a gente volta para fazer exercícios. Lembrando que é assim que se faz. Exercitar, exercitar. Amigão, força total. Agora é a prática. Não vamos ser inventores. Porque a mania que a gente tem, que a gente lê a questão, aí fica inventando. Fazendo isso nós não vamos a lugar nenhum. Vamos ao foco, vamos entender. Ele diz, utilizando apenas, olhe bem, apenas os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 9. Não tem 8. 2, vamos lá. Eu vou usar somente quem? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Ele diz, vamos usar quantos algarismos? 3 algarismos. 3 algarismos. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com 3 algarismos. Pronto. O que é que ele quer saber no item A? Quantos são no total?
Eu pergunto, a ordem é importante? É. Eu quero formar números. 300 e 234, se eu mudar a ordem, muda. Então a ordem é importante. A ordem é importante, pronto. Ou eu uso o princípio fundamental de contagem, eu uso arranjo. A minha pergunta é essa: vai ter elementos repetidos? Sim ou não? Sim. Pronto, matou a charada. Então eu só posso usar o princípio fundamental de contagem. Se tem elementos repetidos, eu não posso usar o arranjo de hipótese. 2, 4, 6, ó, 2, 4, 6, 7. 7, 3 a 3. Não posso usar. Por quê? A palavra distintas não apareceu aí. Então você vai ter 7 possibilidades e 7 para cá. 2, 4, 6, 7. Porque ele foi bem claro. Ele diz quantos são no total. Ele não particularizou. Ele falou a palavra distintos? Não. Então, como? Se tiver dúvida, questione. Ele diz o seguinte, olha, quantos possuem os algarismos distintos? Desculpa, o item A. Quantos são no total? Total. Então, posso ter quem? 333, 244. Quer saber quantos números eu posso formar com 3 algarismos? O segredo é a palavra distintos. Quando não aparecer a palavra distinto, você pode repetir os algarismos. Quando ele falar distinto, você não pode repetir os algarismos. Pode. Porque se eu tiver 334, se eu mudar a ordem, altera. Do grupo, altera a ordem do grupo. Altera quem? O número, 334. Lógico, particularmente o 222 não, 333 não, mas são particulares. Mas no geral, mudou a posição, altera a ordem. Ok? Então vamos lá, 7 vezes 7, 49, vezes 7, dá quanto? 300 e... Essa conta tá certa, tá? Obrigado. Ei, precisa saber fazer conta, viu? 343. Mas o que é isso, gente? É o hábito que nós não temos de fazer conta. Nós usamos calculadora praticamente para multiplicar até 3 vezes 4. Não, é demais. Mas não, se você tiver no balcão, você está trabalhando com a calculadora ao lado, qualquer conta você já vai ali. 3 vezes 4, 12, 5 vezes 4, 20. E vai botando. Beleza. Item B de bola. Qual é a particularidade do item B? Ai. Aí aparece a palavra o quê? Distintos. Grife a palavra. Um marca-textozinho. Palavra distintas. Letras distintas. Algarismos distintos. Se é algarismos distintos, então você pode, sem problema nenhum, 7, isso aqui passa a ser 6, isso aqui passa a ser quem? 5. Resposta, 210. Ou você poderia ter feito arranjo de quem? De 7, usando quem? 3. Você podia ter feito arranjo de 7 usando quem? 3. Aí isso aqui fica como? Vamos lá, fazer logo direto. 7, 6 e quem? É o mesmo que está lá em cima, ó. 210. A prova pode aparecer exigindo meio para responder? Pode. Porque a prova é só gabarito. É só, você vai usar 2 letras. C ou E. C de correta, E de errada. Tufo. Já sabe, errou uma, ele não desce só. Ele procura uma correta e desce com tudo. E a profundidade é grande, viu? Não tem quem salve mais.
C, a questão C. Vamos dar uma lidazinha, vamos tentar entender o que está escrito aí. A C de casa diz assim: quantos possuem pelo menos 2 algarismos iguais? Pelo menos 2 algarismos iguais. E aí? Você concorda comigo que as possibilidades são essas? Existem 3 possibilidades. Eu posso ter o primeiro grupo, X, X e Y. X, X e X. X, Y e Z. Para formar números com 3 algarismos, pode ter os 3 diferentes, 3 algarismos diferentes. Eu posso ter os 3 iguais, 2 iguais e um diferente. Concorda comigo? São as 3 possibilidades. Olhando para a questão, isso aqui caracteriza quem? O item B. Que foi que pediu o item B? Agora eles iguais, não foi? Então isso aqui caracteriza quanto? 210. 3 algarismos diferentes. Todos os algarismos possíveis é o item A, que foi quanto? 343. Então, isso aqui caracteriza quem? O item C. Lembre, eu já fiz quem? Os 3, qualquer, o todo. São 343. Algarismos distintos foi 210. Então, quem é a resposta do C? 343 menos quem? 343 menos 210. Quanto é que dá isso aqui? 100 e quanto? 133. Mais pacífico? Eu sei o que vai perguntar. Calma. Se ele quisesse, Pacífico, só essa situação aqui, como é que eu faria? Então nós vamos, isso aqui é a interpretação do que foi feito. Agora nós vamos aprender a fazer esse aqui e vamos aprender a fazer esse aqui. Esse aqui eu já tenho. Vamos aprender a fazer isso aqui. Se ele quisesse 2 algarismos distintos, exatamente 2 algarismos distintos, essa situação aqui. 3 algarismos iguais, essa situação aqui. Então nós vamos agora, é a mesma questão, porém nós vamos fazer aqui. Então vamos imaginar que eu tenho X, X e Y. Imaginar que eu tenho X, X e X. Essa situação ou essa daqui. O O aqui caracteriza soma. O I caracteriza multiplicação. Eu quero o elemento primeiro seja igual e diferente. Igual. Beleza. A minha pergunta é essa. Agora é a hora de se ligar mesmo. De quantas maneiras diferentes eu posso preencher esse lugar? Seria I, não? Já que os dois contam. Não é um ou outro. É o um e O outro. Um e outro é interseção. Na matemática, gente, vamos lembrar. O O caracteriza soma. Então eu tenho esse grupo ou eu tenho esse grupo. Entendeu? Eu tenho esse grupo e esse grupo não. É esse grupo mais esse grupo. Os dois juntos não são um valor e o
Sim, o junto quer dizer o quê? Tá certo? Se eu disser para você, vamos lembrar um pouquinho de conjunto. Se eu disser para você, nessa sala eu tenho 10 alunos que gostam de matemática e física. Matemática e física. Aquele aluno, qualquer aluno que eu pegar desses 10, ele está nos dois. Se eu digo 10 alunos que gostam de matemática ou física, é a junção. Então, da união, nós trazemos o O para somar e o I para multiplicar. Então, vamos lá, voltando ao problema. De quantas maneiras eu posso preencher esse primeiro lugar? Eu tenho quantos aqui? Então, pode ser qualquer um. Então, eu tenho 7 maneiras. Esse aqui? E aí? Tá tão facinho, não tava? Tá tão bonzinho? Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Vamos pra cá. De quantas maneiras eu posso preencher? Porque ajuda. Vamos fazer isso aqui que é mais fácil. De quantas maneiras eu posso preencher a primeira vaga? 7. A segunda? Como que isso é 7? Não são iguais? Gostei. Pensa um pouco. É isso que eu quero alertar vocês. Me diz uma coisa. Para começar, eu posso botar quem? Qualquer um dos 7, não posso? Se eu começar por 2, quem é que vai ficar no segundo lugar? Só o 2. Em terceiro lugar? Só o 2. Então existe 7 números, que é o 222, 333, 444, 555, 666, 777, 999. Então são 7. Então de quantas maneiras eu posso preencher o lugar? De 7 maneiras. Mas a segunda, porque se eu começar com 2, no segundo lugar eu só posso colocar quem? Quem colocou no primeiro. Não são repetidos? Tá certo? Lembra de novo, ó. Se eu começar por 6, em segundo lugar, só posso usar os 6. Não posso usar outro número. Porque os 3 não são iguais? Agora volta para cá, volta para cá. De quantas maneiras eu posso preencher isso aqui? Apenas uma maneira. Deixa eu botar aqui para vocês. Apenas uma maneira. Por quê? Você não tem 7? Vamos pensar. Você tem 7 possibilidades, não tem para começar? Se você começar com 2, em segundo lugar, você tem quem? O segundo é igual ao primeiro? Então você tem que botar só o 2. Então só existe quem? O primeiro você tem 7 possibilidades, qualquer uma. Mas o segundo você tem que repetir o primeiro. Então só existe uma possibilidade para o segundo. É colocar quem você colocou no começo. Se você no começo colocou o 2, no segundo só pode colocar o 2. Se você colocou o 3 no começo, no segundo só pode colocar quem? O 3. No último colocado, aí você pode usar qualquer um de quem? Do 6. Mas ainda tem um detalhe. Me diz uma coisa. Se você vier... Quero mais uma coisa aqui. Essa bolsa está fechada, Marina? Tá? Depois fechei para mim. Eu posso derrubar alguma coisa. Senhores, eu tenho 3 objetos diferentes. Beleza? Então aqui eu vou ter o quê? Vou ajeitar esses 3 jarros numa estante. Eu tenho a permutação de quem? De 3. Concorda comigo? Permutação de 3. Eu tenho 3 jarros o quê? Diferentes. Então é permutação de 3.